Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: suspeitos de furtarem fios de cobre são presos no interior de São Valentim. Getúlio Vargas decreta situação de emergência depois de chuva de granizo. E casa de madeira é atingida por incêndio aqui em Erechim. Além de outros destaques, você vai ver o acompanhamento vacinal e nós vamos falar do aumento do preço da carne bovina. Tá mais caro, ainda mais caro, fazer o churrasco. Já já eu falo mais para você aqui no Bom Dia Notícias. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim, da grande região do Alto Uruguai, as notícias aqui da nossa cidade. Imagens da capital da amizade. Dia frio hoje, temperatura na casa dos 10 graus aqui em Erechim. Temperatura está subindo, mas a madrugada foi de -2, -1 grau. Daqui a pouquinho a Taíra do Carmo fala mais pra gente sobre esse frio. Mas nós começamos falando que 4 homens suspeitos de roubarem fios de cobre foram presos pela Brigada Militar no interior de São Valentim. Veja na reportagem. A Brigada Militar prendeu nesta segunda-feira no interior de São Valentim 2 homens suspeitos de receberem cabos de cobre que haviam sido furtados. Os policiais chegaram até uma residência que fica na comunidade de Linha 15 de Novembro, onde estava a dupla após receberem uma denúncia pelo telefone 190. Além dos cabos que já estavam descascados, os policiais também encontraram um veículo que teria sido utilizado durante os furtos. Os 2 suspeitos foram levados para a delegacia e logo após ao presídio. Todo o material de cobre foi apreendido. Voltamos a falar do tempo. Olha, ontem a gente mostrou aqui a situação precária de Getúlio Vargas e também de outras cidades próximas que foram atingidas pela intensa chuva de granizo que caiu na madrugada de ontem, né? Bom, a cidade registrou situação de emergência. O decreto foi feito pela Prefeitura Municipal depois de mais de 300 casas terem sido atingidas e mais de 10 mil metros de lonas terem sido distribuídos. A Prefeitura de Getúlio Vargas decretou nesta quarta-feira a situação de emergência. O município no norte gaúcho foi atingido por uma forte chuva de granizo no início da madrugada. Segundo um levantamento da Defesa Civil, mais de 300 casas tiveram danos após a chuva e mais de 10 mil metros de lonas precisaram ser distribuídos pelo Corpo de Bombeiros. Uma noite triste a todos nós. Sabemos e estamos fazendo o levantamento, nosso vice-prefeito Paz, o pessoal da Secretaria de Obras está nas ruas. Uma parte significativa do nosso município foi atingido por esse granizo, então nós pedimos a compreensão de todos. O momento agora é de se ajudar. Imagens postadas nas redes sociais mostram momentos de medo dos moradores. Nessa casa, as pedras estouraram os vidros de uma janela. Um caminhoneiro filmou a pista da RS 135 que passa pelo município e foi tomada pelo granizo. Na vizinha Erebango, onde mais de 50 casas foram atingidas, este morador mostrou a quantidade de pedras espalhadas pelo chão após o temporal. Segundo a Defesa Civil, em Erechim, maior cidade do Alto Uruguai, não foram registrados danos. A cidade também registrou chuva de granizo por volta da 1 da manhã. E um carro capotou após sair da pista na RS 480 em Erval Grande. O acidente aconteceu na última segunda-feira e o motorista teve ferimentos leves. No início da manhã dessa terça-feira, um automóvel saiu da pista e capotou no trevo que dá acesso à cidade de Erval Grande, na RSC 480. De acordo com populares, os ocupantes do veículo não ficaram feridos, sendo registrados apenas danos materiais. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e terá suas causas apuradas pela Polícia Civil.
Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque uma casa de madeira foi atingida por um incêndio lá no bairro Espírito Santo. Olha, este incêndio aconteceu no final da tarde de ontem, já no início da noite, lá na rua Ângelo José Tonim, no bairro Espírito Santo. Conforme o corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência, o fogo teria iniciado no segundo piso, onde estava uma lareira. Em decorrência do chaminé, as chamas se propagaram aí para o terceiro pavimento e o telhado da residência. 2 caminhões de combate ao fogo foram deslocados para atender essa ocorrência. No local foi montada aí uma linha de mangueiras, principalmente com divisores, e uma linha de ataque para o combate direto ao incêndio, sendo necessário 45 minutos para fazer o rescaldo. Ninguém ficou ferido. A perda do caso foi parcial, destruindo móveis aí e também parte de um escritório. Tá aí a reportagem para você lá em jornalbomdia.com.br. E olha, também no destaque no site, homens furtam pneus e macaco hidráulico e acabam presos aqui em Erechim. Olha, esse caso aconteceu durante a noite da última terça-feira, quando por volta das 8h30, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina na área central, quando na rua Espírito Santo abordou 2 indivíduos carregando um pneu e um macaco hidráulico. Em diligências foi localizado a vítima, que reconheceu seus pertences e disse que os objetos estavam na caixa de ferramentas de um caminhão. Diante dos fatos, a dupla de 34 e 23 anos foi presa. Eles foram levados para a delegacia e logo após terem sido ouvidos, eles foram liberados. E olha, seguem acontecendo arremessos no presídio aqui de Erechim. Dessa vez, os pacotes, acabaram também, além de serem apreendidos, a Brigada Militar também conseguiu prender os suspeitos que são menores de idade. Olha, durante a manhã dessa terça-feira, por volta das 11 da manhã, policiais que trabalham no Projeto Sentinela perceberam que 2 indivíduos efetuaram diversos arremessos de objetos em direção ao pátio interno do presídio. Após o arremesso, eles fugiram em automóvel modelo Santana. A Brigada Militar estava próxima e conseguiu abordar esse veículo na rua Comandante Kramer, bem pertinho do presídio. No interior do carro estavam o condutor e 2 menores de idade. Durante a busca, pessoal, foi localizado aí nenhum ilícito e os pacotes por eles arremessados foram apanhados pelos apenados. Diante dos fatos, o condutor do veículo de 20 anos de idade foi preso. Os menores de 15 e 13 anos de idade foram apreendidos. Todo mundo foi levado para a delegacia e após prestar depoimento, foi liberado. Vamos falar agora das novas regras da facilitação para a doação de medula óssea. Veja na reportagem. O Redome é o terceiro maior registro de doadores voluntários do mundo, com cerca de 5.400.000 cadastros e atende 70% dos transplantes de medula óssea realizados no Brasil. Entre as mudanças está a revisão de procedimentos que tornaram mais eficazes os exames de compatibilidade genética. A ideia é reduzir o tempo de identificação de doadores. Também foi alterada a idade limite para cadastro de novos voluntários, que passou de 55 para 35 anos. Segundo especialistas, os resultados dos transplantes são melhores com doadores mais jovens, mesmo quando não há parentesco com o receptor. A média de idade de doadores que realizam essa doação, de fato, é de 32 anos. Assim, a chance de um doador cadastrado com 40 anos, por exemplo, ser selecionado para transplante é muito menor do que a de um doador mais jovem. Essa mudança não reduz a chance do paciente de encontrar um doador. A gente tem que lembrar que o Redome faz parte de uma rede internacional de 38 milhões de doadores. Então, aqueles pacientes que não conseguem identificar um doador no Brasil, eles também têm a chance de encontrar doadores em outros registros internacionais. A Daniele é musicista e se cadastrou no Hemocentro como doadora de medula depois de ver uma reportagem sobre o assunto. Como o registro foi feito em 2015, antes da mudança, ele continua válido no Redome até ela completar 60 anos. E no final não era uma coisa complexa, eu fui lá e foi muito simples, foi muito rápido. Se você sabe que a sua saúde vai dar vida para as outras pessoas, não deixe de ajudar. Seja um doador de medula. Chegou a hora da gente falar do acompanhamento vacinal. Vamos ver quem poderá se imunizar contra a Covid-19 hoje aqui em Erechim com a Taine do Carmo. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim. Iniciamos te contando quem se vacina nesta quarta-feira. São pessoas com 27 anos de idade completos
ou mais que já podem fazer a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Lembramos também que quem precisa fazer a segunda dose da AstraZeneca deve seguir o que está na carteirinha de vacinação. Para quem vai fazer a vacina pela primeira vez, é necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação. A central de vacinação funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. No sábado é das 8 horas da manhã até as 14 horas e também não fecha ao meio-dia. A Prefeitura de Erechim também informa que assim que receber um novo lote de vacinas, continuará ampliando a vacinação por faixa etária. Essa informação é atualizada diariamente. E agora nós vamos ver como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Já temos aqui um mapa que foi atualizado nesta terça-feira até as 4 horas da tarde. Em relação aos casos confirmados, são 14.167. Recuperados, 13.875. Casos ativos, que são pacientes ainda no período de transmissão, 102. O total de óbitos desde o início da pandemia, 190. Em relação às hospitalizações, temos o total de 26, que se dividem. Pessoas de Erechim que estão na UTI são 10, na unidade Covid 4. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI são 8 e na unidade Covid 4. Em relação à vacinação, com a primeira dose em Erechim são 60.695 e pessoas vacinadas com a segunda dose, dose única, são 28.138. Falando também em relação à vacinação, nesta quarta-feira, prossegue a aplicação da primeira dose em adolescentes que têm comorbidades de 14 anos de idade. Essa vacina acontece exclusivamente na UPA, aqui de Erechim, que se localiza no centro da cidade. E é necessário levar a documentação que comprove que o adolescente tem a doença. O horário é das 10 horas da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta-feira, lá na Rua Alemanha 985. Bom, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose são 6.060.108 pessoas. Com a segunda, 2.609.415. Com a dose única, 287.685. Totalizando 8.957.208 pessoas vacinadas. Em relação às doses recebidas, temos o total de 10.173.876, distribuídas 10.049.891. E o total no estado corresponde a 89% aplicado. Nós lembramos que mais informações sobre a vacinação e também sobre como está a situação da Covid-19, tanto aqui em Erechim quanto na região, você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, né, gente? Vamos lá se vacinar. Quem tiver que tomar a segunda dose, vai lá também, viu? E olha, o tradicional churrasco gaúcho está mais caro, viu? Principalmente aquele feito com a carne bovina. O preço tem aumentado e deve seguir em elevação, segundo especialistas. Veja na reportagem da Lena Caetano, repórter da TV Cachoeira, Rede Novo Tempo de Comunicação, parceira da TV Bom Dia. O preço da carne aumentou no último ano. E não somente no Brasil. Motivos não faltaram, a começar pelo grande número de desempregados gerados pela pandemia, queda na renda da população e também redução no consumo de vários itens, inclusive a carne. Mas outros gatilhos também foram e ainda são fundamentais para a maior valorização de mercado dessa proteína. O que nós temos é que o ciclo pecuário, que é uma fase pela qual passa a pecuária, ela enxuga a oferta de animais. Então, diminuída a oferta de animais, é ela que prepondera sobre a formação de preços, né? O preço busca um equilíbrio em patamares mais altos quando a oferta é baixa. Junto com esse fator, nós temos mais um de importância aí, que é a China, né? Então, em primeiro lugar, teve um surto de peste suína africana na China. Teve uma perda de mais de 40% do plantel chinês de suínos, que é a principal proteína que eles consomem por lá.
E isso faz o quê? Como eles têm um buraco no estoque de carnes, de proteínas animais, eles buscam em outras proteínas repor aquela necessidade. Então, isso acabou alavancando as compras também de carne bovina por parte da China. No acompanhamento diário do mercado agropecuário, a Lígia, que atua em uma empresa de pesquisa e consultoria do setor, já constatou que a queda nos preços da carne bovina não será imediata, porque depende do que o mercado chama de recomposição de perdas. Enquanto o boi gordo, os custos de produção subiram 70%, o boi gordo subiu 60%. A carne no atacado subiu 56%, 55%, e a carne no varejo subiu 40%. Então, assim, toda a cadeia está muito esticada. E apesar de a carne ao consumidor ter subido bastante, ela não conseguiu aplacar a alta da matéria-prima. Ela subiu, mas não o suficiente. Então, mesmo que o boi gordo pare de subir, é esperado que o varejo continue imprimindo uma recomposição de margem no consumidor. Ou seja, eu tive uma perda de margem lá atrás, agora a matéria-prima baixou, mas eu ainda não consigo baixar o meu preço, porque eu preciso recompor aquela margem que eu perdi daqui para trás. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, constatou que dos últimos 25 anos, este último foi o ano em que o brasileiro consumiu menor quantidade de carne. Isso tudo em função do preço. Para quem comercializa, negociar é a alternativa. Isso porque o consumidor quer continuar consumindo. O Josias e a Marina administram essa casa de carnes no centro da cidade, próxima de bairros classe média alta. Um público que, segundo eles, não deixou de consumir em função do preço, mas que ficou mais exigente quanto à qualidade do produto que consome. Mudou o nível de exigência, né? Porque assim como ele também está pagando mais, a exigência dele também é maior, né? Pela qualidade daquele produto que ele está levando. A gente se enquadrou no nicho da linha Premium, é o que nos mantém, né? Não desmerecendo a linha B e C, né? Mas é o que nos mantém hoje. O nosso cliente é muito fiel. A gente procura manter o padrão da carne de 2 anos para cá. O nosso foco é manter o padrão, né? Que o cliente vai vir, vai seguir comprando, porque a tendência do mercado da carne não é voltar a 4 anos atrás. Porque o custo hoje para o pecuarista lá no campo produzir um boi está alto, não é aqui que está alto, aumentou. Então, nós temos que nos adequar a nesse mercado da carne. O Flávio tem 11 anos de vivência no mercado de açougue e atende uma clientela que classifica como diversificada, de todas as classes sociais. E é para conseguir atender a todos que ele mantém 5 frigoríficos como fornecedores, priorizando sempre a negociação de preços, mesmo em tempos difíceis. Como a gente trabalha há 11 anos no mercado, já tem um conhecimento maior na área, né? Então a gente tem parceiros. Busco trabalhar com 5 frigoríficos aqui da região e todos eles procuram de uma maneira ou de outra nos ajudar, né? Priorizando valores, né? Sempre tem a negociação. Sempre tem a negociação, com certeza. Até no momento da venda também, né? A gente prioriza o cliente também. O cliente pede preço, a gente consegue. De uma certa maneira ou de outra, a gente procura trabalhar em cima disso, né? Então, tá dando certo. O Acélio é um dos clientes do Flávio, cuja família não mudou hábitos de consumo. Por atuar no setor primário, ele é ciente da situação do mercado. É uma consequência de todos os custos que aumentou no geral, no país todo. Então a carne, tem pessoas, lógico, que tiveram que reduzir os valores de consumo mensal, diário, né? Mas eu acredito que isso é consequência de tudo que sobe, né? Então, infelizmente, temos que pagar esse preço, né? A Melina, além de adquirir para a família, também tem uma hamburgueria e consome muita carne moída. Ela sabe bem sobre a evolução dos preços. Aumentou muito, assim, a gente diminuiu bastante, né? Infelizmente o movimento, mas a gente vai levando, né? Tem que ir levando conforme vai indo o andar da carruagem, né? A gente tem que ir indo conforme vai indo os preços, né? Houve a busca de alternativa, de repente, para buscar carne de frango, linguiça, embutidos, ou o próprio guisado mesmo, que é mais acessível? É, mais o guisado e o frango, que tá mais em conta. E olha lá, né? E o frango também está subindo bastante. O que a Sandy percebeu com relação à carne de frango é outra tendência no mercado da carne, uma natural gangorra de preços.
Esse é um mercado que ele se autorregula, né? Vamos falar assim, quanto maior o desemprego, maior a fuga do consumidor para carne de frango e suína. E quando a gente tem uma retomada aí dos empregos, o pessoal costuma voltar um pouquinho o consumo para carne bovina. Claro que depende também de inflação, de renda, né? De outros fatores. O frango também está sofrendo um cenário bastante desafiador, o produtor, por conta dos custos nutricionais, né? 65%, 70% são compostos aí por milho, né? Principalmente, e seus derivados, outros insumos correlacionados, e o milho subiu absurdamente. Então, esse setor também está sofrendo um desafio, mas tem encontrado um alento no mercado interno exatamente por essa fuga. Então, vai ser mais um ajuste, né? O mercado, a economia, ela é dinâmica, ela vai se ajustando conforme as novidades aparecem. Para o Flávio, a diversificação de consumo dos clientes é a menor preocupação. Importante para ele é que sigam comprando. A matéria-prima subiu, encareceu bastante, e aí então o cliente não deixa de comprar, mas diversifica bastante. Mas graças a Deus não deixa de comprar, né? Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, um imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou um local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo com imagens de Erechim na sua tela. Daqui a pouquinho tem o Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. É rapidinho, eu volto já, não saia daí. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Muito bem, voltamos no nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino com Rodrigo Finardi, nosso tirador de foto de geada. Boa tarde, Jair. Hoje não foi, né? Tampouco não tinha outros compromissos. Mas tem amanhã ainda, amanhã tem a neve. Amanhã, quem sabe, vamos ver, né? Bom, vamos falar da coluna, porque tem nos traz um destaque muito positivo. Olha, as mulheres comandam 61,14% do orçamento da prefeitura aqui de Erechim. Tu sabe, eu conversando com o prefeito, eu gosto de fazer muito orçamentos e contas, e comecei a ver algumas coisas. Tu vai criando pautas, porque coluna é um pouco diferente, tem que buscar algumas coisas, né? E a gente vê que sempre que tem eleição, no lugar da mulher na política, tem tantas mulheres pouco envolvidas com a política. Depois, na época de campanha, os partidos quase morrem atrás de mulheres que um terço tem que ser candidatos oposto, né? Pode ser 70 de mulheres, 30 de homens. Cada mulher que não consegue tem que tirar 2 homens que concorrem a vereador. Então, quando tu vê um governo com 12 secretarias, onde 4 por mulher, e se tu transformar esses 4 em orçamento, o município hoje tem uma arrecadação, tirando as autarquias, que é o IEP, o AGER e também a Câmara de Vereadores, 276 milhões para esse ano. E só essas 4 mulheres, já vou dizer quem que são, juntas elas comandam 169,3 milhões do orçamento de Erechim, que é a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Assistência Social. Assistência Social, Clarice Moraes, Saúde, Hector Zampalhão, Administração, Doce de Carreira, Administração Isabel Ribeiro e a Maninha Lippers, a Maninha, que é a Secretaria de Educação. Então, tu vê aqui, por exemplo, uma tem 80 milhões, é legal, é um número interessante, né, cara? Muito bem, e são secretarias importantes que elas estão à frente, né? Exemplo, principalmente a saúde, né? Só a saúde e a educação tem quase 50 milhões que é deles, para ter uma ideia de quanto é muito alto os valores, né? Muito bem, vamos seguindo com outros. O prefeito, até esse tempo eu lembrei, porque eu fiz isso, porque o prefeito recentemente, acho, em maio, ali numa matéria que eu fiz, ele elogiou o trabalho das mulheres. Em cima disso eu comecei a matutar, e eu acho que quando ele elogiou as mulheres, nem ele sabia que era esse total do orçamento, né? E se percebe umas secretarias muito bem organizadas dessas todas elas. Bom, vamos seguindo, porque a gente tem de Falando de mulheres, eu também falei mulheres ali, não botei a foto que é do executivo, mas ela também comanda o outro poder, que é o legislativo, né? É verdade, ela está de volta e de olho na Assembleia Legislativa. Ela retornou semana passada, mas nas sessões ordinárias ela voltou, que estava o Juarez Bernardi, o vice, ela já comandou a sessão da Câmara na última segunda-feira. E já volta agora descansada, aqueles 30 dias, ainda que teve várias conversas do pedido de saída dela por 30 dias, e ela retornou e já está. Ela é pré-candidata a deputada estadual, ela está de olho, quando que vem já está aí, aqui um ano já estão tudo nas ruas da campanha. Finardi, o frio costuma enganar, viu? Porque a gente não consegue perceber o tamanho da seca que está acontecendo aí pela falta de chuva. Olha, em busca de alternativas para os problemas hídricos. Essa é uma questão que eu também acompanho toda a minha vida de jornalismo, porque quando eu comecei lá, em seguida, eu peguei vários relacionamentos. Então, é uma área que eu trabalhei muito e conheço um pouco isso. Não conheço tecnicamente, mas os problemas da cidade, tudo, embora ninguém andou tanto como eu dentro da barragem, desses interior, a cascata do Nazário ser uma gota de água caindo na queda, pessoas se lavando na sarjeta com água correndo, casas, prédios sem água. Cara, eu acompanhei tudo que tu imagina de ruim pela falta de água, eu acompanhei em Erechim. Principalmente em 2005, 2007, 2008 e 2002 e vai. Isso aqui não é uma foto do ano passado, tinha seca, mas o que é isso aqui? Na próxima, agora, no dia 11 de agosto, às 8 horas da manhã, vai ter uma audiência pública da AGER, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais de Erechim, agência reguladora, na Câmara de Vereadores. O que vai ser discutido lá? Vai ser discutido como conservar os recursos hídricos, né, que é uma questão boa para a gente não perder a água, e também, né, os problemas de abastecimento de água em época de estiagem. Vamos discutir a alternativa para o futuro. Por mais que o Cravo nos resolveu um problema de não acabar o abastecimento humano de água tratada, que a Corsã tratava, que os municípios não tiveram água e aqui manteve, a gente sabe que o Cravo é finito. Não é uma alternativa para o resto da vida. Então, não pode esperar acontecer para buscar alternativas. Eu acho que a AGER antecipa esse debate, que é extremamente importante. A gente fala de privatização da Corsã, não sabe na mão de quem vai ficar aqui. Então, a gente tem que ter o nosso plano para apresentar para quem vem. Então, nesse lado, eu achei muito interessante esse tipo de ação,
E tem que mostrar, e tem que levantar. Nós temos que dobrar a capacitação da barragem, talvez, comprar terra ao redor. Nós temos ou ter uma outra barragem. Porque a cidade está crescendo, né? Então nós temos que buscar, ou fazer fazer um outro reservatório em outro local é muito caro, mas tem que aproveitar mesmo, já tem a tubulação, tudo, né? Nós temos que evitar também, já foi trocado muito tubo, nós temos grande parte da água tratada que ela é desperdiçada, antes de chegar nas torneiras, ela vaza, sai. Então nós temos algumas questões que nós temos que resolver. Né? Finardi, olha, um assunto aí que fazia bastante tempo que não era falado, mas segue o calvário da Cotrel, tem leilão de bens ainda da antiga cooperativa Tritícola E bens móveis, não mais bens imóveis. A Cotrel praticamente está perdendo, os imóveis, está perdendo tudo que pode, leilões aqui, leilões ali. Tudo. Ainda para pagar dívida, né? Pagar dívida de impostos, trabalhistas e dessa questão. E olha que é uma situação que foi o grande orgulho da região do Alto Uruguai, de Erechim na Cotrel, a grande família. Ela era conhecida no mundo inteiro, tinha um respeito, cara. Aí no início dos anos 2000 começou a derrocada, uma crise financeira sem precedentes, más gestões e de tudo que aconteceu com o pessoal sabe, não vou contar. Mas eu mostro que isso aqui é mais um capítulo, que não deve ser o último, é um capítulo triste para nós. Eu não gostei dessa matéria, mas estou dando para mostrar que uma cooperativa que já teve 30, 40 mil associados, tudo, chega a esse ponto. Os caras estão leiloando agora vai ser agora em agosto, que não importa, assim, os bens móveis, o que é aí? Ó? Nós temos ali, para ter ideia, classificador e empilhadora de feijão, polidora dupla de cereal, cadeira de vários modelos, esse é o modelo da cadeira para leilão, impressores e balanças digitais, coisas de valor muito baixo, que depois não vai ter o primeiro leilão, vai ter o segundo, elas estão cotadas em 20 pila, não vão vender a 10. Que serve mesmo mais para peça, né? Porque não é um material. Então, o que eu vou te dizer, cara, é um momento triste. Eu boto essa cadeira que representa quase o fim de uma cooperativa. Desde que a Cotrel parou e fechou, são 20 anos, mais de 20 anos, né? Não dá, não. Não dá? Mais ou menos. É que começou, veio derrocando, perdendo. Aí entrou o FAR, acabou pegando a parte dos grãos, que ajudou. Aí em toda essa crise foi que a Aurora e a Alfa pegaram uma parte aqui, manteve os empregos frigoríficos e também do fomento. Então, olha, cara, nós tivemos alguns parceiros que estão nos ajudando aqui, senão podia ser muito grande o estrago para a região. Beleza. Vamos falar agora das habitações para baixa renda. Isso aí, Ana Querzanella tem um requerimento da prefeitura querendo saber o que está sendo feito para a habitação, que a gente não vê mais falar muito nessa área, né? Eles não tinham lá fazendo uns loteamentos lá para fora? Mas no resto da prefeitura, então, ele pediu informações e o que tem projetado para o futuro. Então, assim que tiver, eu acho que é importante esse tipo de ações, ver o que o setor público está trabalhando. PPCI nas escolas municipais. Olha, esse é um projeto bem interessante, é um requerimento do vereador Araújo, que ele pede para um requerimento pedindo como é que está, né? E também para aquelas que estão irregulares e vencidas para poder regularizar essa situação. É interessante, escola, olha, criança, todo mundo voltando tudo presencial agora. Eu acho o momento correto para cuidar disso, para não ter, com todos os problemas que nós tivemos com a falta de aula, que agora todo mundo retornando, em agosto praticamente vai ficar tudo meio geral aí, que não tem um outro tipo de tragédia. Não digo que vai acontecer, mas é importante estar, no mínimo, se você cobra toda iniciativa privada, o setor público também tem que cuidar. A gente não quer que aconteça, mas se um dia acontecer, tem que estar preparado. Tá aí os destaques da coluna Pente Fina, mais lida no impresso e no digital. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, opinião, você também vem aqui. O desenvolvimento, eu vou falar sobre um assunto que eu acho bem pertinente, e quando a gente fala de desenvolvimento social, econômico e cultural de um município, de uma cidade, necessariamente a gente vai cair numa situação, a gente vai ter que passar por ações que visem, por um entendimento de que isso é importante, e por ações que visem e por investimentos. Acho que isso é fundamental quando a gente pensa em desenvolver uma comunidade, um município, uma localidade, uma propriedade rural, enfim, seja o que for, uma empresa. Quando a gente fala em crescer, em melhorar, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um esforço daquelas pessoas que participam ali e tem que ter investimentos. E está acontecendo agora no mundo aí os Jogos Olímpicos,
como isso mexe com a gente, como é bonito ver a superação das pessoas, dos atletas que passam a vida inteira se desenvolvendo, trabalhando, exercitando, enfim, para chegar nesse momento, para chegar lá. Só o fato de chegar lá já é uma grande superação, já é uma grande vitória. E como o esporte ele nos influencia, nos afeta da melhor maneira possível, né? O jogador lá, a pessoa, enfim, realizando determinado tipo de exercício, ela, ao final da sua série, como isso nos traz um exemplo positivo. E o esporte, eu diria, agora voltando nessa questão dos investimentos, eu acho que muitos desses atletas que conseguem chegar lá, falando do Brasil, têm uma história de superação individual, passaram por muitas dificuldades e tiveram que fazer muito esforço para conseguir a vaga e para conseguir estar na competição que reúne os melhores atletas do mundo. E eu acho, e aí é uma opinião minha, acho que o esporte ele precisaria de mais investimentos. Existem ações, existem programas, enfim, mas eu acho que os municípios, assim como eles já vêm dando atenção e mudando a sua maneira de fazer política e investindo em áreas de desenvolvimento, áreas de infraestrutura, áreas que necessariamente interferem na produção agrícola, no comércio, no desenvolvimento do município como um todo, na infraestrutura de modo geral. Eu acho que um próximo passo que os municípios deveriam começar a olhar com mais atenção justamente o esporte. Acho que o esporte ele envolve a educação, envolve a saúde física e mental, ele envolve serviços, enfim, ele envolve toda uma cadeia. Assim como o turismo já vem sendo pensado aqui na nossa região e vem sendo criados alicerces para se fomentar, e nós temos muitas belezas, eu acho que um próximo grande projeto a ser pensado, visualizado e planejado é o esporte dos mais variados tipos de esportes nos municípios. Os municípios serem um indutor e fomentar, através das suas escolas municipais, das suas escolas estaduais, novamente o esporte nas suas comunidades. Eu acho que o esporte tem um significado ele é vital, ele tem um significado muito abrangente e, ao mesmo tempo, ele também serve como como eu já disse, um indutor do desenvolvimento pessoal, econômico e social. Eu acho que, olhando para isso que acontece e como o esporte é importante, acho que os municípios deveriam começar a pensar, considerar a possibilidade de trabalhar o esporte também como uma ferramenta da sua macroeconomia, da sua estrutura, porque ele traz inúmeros benefícios. É fantástico aquilo que o esporte faz nas pessoas e o significado que ele tem numa comunidade. Então, acho que isso deveria ser um próximo passo a ser considerado nas agendas municipais. Teria que se levar em consideração justamente o esporte e as mais diferentes modalidades, por tudo que ele representa numa comunidade. Quem sabe aí a gente não tem uma nova maneira de construir, de ressignificar todas as nossas relações sociais, econômicas e culturais. Acho que o esporte é uma grande aposta. Um bom dia e é isso. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com Natan Bretenbach. Te liga! Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quarta-feira traz na capa os prejuízos
contabilizados na nossa região com a chuva de granizo que gerou destruição no Alto Uruguai. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre as mulheres que comandam 61,14% do orçamento da Prefeitura de Erechim. Na página 3, retomada da aviação aqui no município. Página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, Erechim está com 102 casos ativos e 14 pacientes hospitalizados por Covid. Na página 6, o fato da foto e na 7, o município reforça ações de atenção à saúde da mulher em Erebango. Na página 8 e 9, Olhos de Águia do Saulos Locke e na 10, recesso escolar iniciou nesta segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul. Página 11, Doula, conheça o trabalho voltado à maternidade. Tem na página 12, Unir Natureza e Educação é pauta em Três Arroios. E na 13, situação de emergência decretada em Getúlio Vargas. Na página 14, curso de capacitação mobiliza centenas de professores da região. Tem os classificados do Bom Dia. Se confere ainda em geral na 19, Marista Medianeira, a formação de educadores é um dos pilares da pedagogia do colégio. Na página 20, Caderno de Variedades, e na 22, em Segurança, 13º BPM apresenta indicadores criminais do primeiro semestre e o comandante fala sobre a importância do georreferenciamento e lança-livro. Página 23, presidente do Ipiranga comemora bom momento e solicita a ajuda da comunidade. Contracapa do Bom Dia está falando que o Grêmio goleia o Vitória fora de casa e Inter tem semana cheia antes de enfrentar o Cuiabá. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte aqui na TV Bom Dia agora com o Eric Oliveira, que está encasacado hoje com este frio aqui que abateu a região norte do estado. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Tu sabe quem que não tá com frio? O time do Grêmio, que ontem saiu a zica e venceu na Copa do Brasil com um bom placar, mostrando a soberania aí de um time que é maior, né, do Grêmio é maior do que o Vitória, né, na questão de tradição no esporte. É, com certeza. Até na Copa do Brasil. Em relação ao frio, me incomoda, mas agora eu já estou um pouco mais tranquilo, já saiu o sol, acho que vai melhorar um pouquinho. Claro que comparar camisa, comparar clube e comparar tradição na Copa do Brasil, que é uma competição que o Grêmio só não venceu mais porque o Cruzeiro tem uma Copa do Brasil a mais, é claro que não tem como comparar. Eu acho que a tua fala ela é assertiva, mas eu acho que não foi uma soberania. Dá para dizer que é goleada porque, olha, foi surpreendente o resultado. Eu não imaginava que o Grêmio ia conseguir, primeiro, vencer. Segundo, fazer 3-0 no Vitória. Primeiro, é bom pontuar que o Vitória vem fazendo um campeonato Série B medíocre, abaixo da linha do medíocre, vem brigando para não cair na Série B, pelo menos por hora, não estou dizendo que vai cair, pelo menos por hora. Então, é um time bem inferior ao Grêmio e muito limitado. Mas todo mundo imaginava que o Grêmio fosse pelo menos brigar por um empatezinho, até porque o Felipão tem demonstrado um jogo contra a LDU, se acovardar quanto à postura, eu estou falando, postar esse time lá atrás para não correr tantos riscos, então eu imaginava um 0-0. E o Grêmio passa por um momento caótico, uma crise no Campeonato Brasileiro, que o colocava, mesmo em uma competição diferente, com um certo pé atrás em relação ao seu torcedor. Mas o jogo se desenhou de uma forma até que me agradou. Eu acho que nós temos que analisar os pontos positivos desse jogo do Grêmio. 3-0 com um Grêmio postado defensivamente muito bem, mesmo com a ausência do Jeromel, a defesa deu conta com o Rodrigues e com o Juan também. Lá na frente, o Diego Souza, que se lesionou no jogo contra o América, o Ricardinho, que o substituiu e que há pouco tempo atrás vinha perdendo uma sequência de gols perdidos e que não vivia um bom momento, nessa partida jogou bem, conseguiu ajudar o time do Grêmio, contribuiu. Léo Pereira muito bem, sendo agudo, um jogador que tem muito essa característica de ser agudo ofensivamente, e o Jean-Pierre em uma boa partida, fez uma partida razoável, batendo ali na linha do bom, uma partida boa do Grêmio, consistente, tentando escapar nos contra-ataques, principalmente no segundo tempo. Conseguiu essa vantagem para o segundo jogo, que acontece na semana que vem, na terça-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e no meu entendimento já coloca um pé e meio lá nas quartas de final da Copa do Brasil. São competições distintas? Sim, mas eu acho que o resultado ele ajuda muito na questão
anímica do grupo de jogadores para dar um pouco mais de confiança para encarar esse desafio que acontece contra o Bragantino no final de semana. O Grêmio está passando uma crise em que o seu torcedor vai até a delegação para bater no vidro do ônibus e colocar pressão para cima dos jogadores. Portanto, o Grêmio fica em Atibaia, em São Paulo, vai treinar por lá, nem volta para o Rio Grande do Sul, treina por lá para depois fazer esse jogo contra o Bragantino no estádio Abichedid, lá em Bragança Paulista. Então, um ótimo resultado e agora o desafio fica... Como é que é o nome desse estádio aí? Abichedid, alguma coisa assim. Tu encaixou, hein, Joy? É isso aí, é isso aí, é o estádio do Bragantino lá, todo mundo conhece. Tá bom. E o Internacional? O Internacional tá com bastante tempo, né, para treinar. Só vai jogar no fim de semana agora? Joga contra o Cuiabá. Tá aí a foto do Diego Aguirre, ali com seu auxiliar. O Internacional, pela primeira vez, tem uma semana completa para treinar. Não sei se tu lembra, o pessoal que é colorado lembra da época em que o Miguel Ángel Ramírez vinha quase que em toda a coletiva reclamar, porque é muito jogo, não tem tempo para treinar. Pois bem, agora o Internacional, eliminado da Copa Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, tem só o Campeonato Brasileiro. E que o Internacional trate de jogar e dar valor para o Campeonato Brasileiro, porque o Inter está a 3 pontos da zona do rebaixamento e precisa dar alguma luz para o seu torcedor. Portanto, treinou ontem no CT Parque Gigante, tem nessa quarta-feira mais um dia de treino, na quinta, na sexta, para depois encarar o Cuiabá. E é bem verdade que o Cuiabá é outra equipe também que vai brigar aí por pouca coisa, quem sabe para brigar para não cair. Um time que veio da Série B ano passado, fez alguns jogos até interessantes, eu acho que o Cuiabá tem potencial daqui a pouco para ficar na Série A, mas em comparação com as outras equipes é um time bem fraquinho. O Internacional que vive um momento também conturbado, há pressões da torcida e eu deixo isso bem claro porque a torcida tem cobrado, tanto é que eu falei em relação ao Edenilson que disse que quer sair, acha que o ciclo dele já se encerrou porque a torcida está pegando no pé. A torcida vai lá, critica se isso é certo ou não, não cabe a mim julgar, mas é fato que a torcida cobra e a direção do Internacional cada vez mais perdida, o senhor Alessandro Barcelos que não entende o porquê as críticas da imprensa gaúcha, me parece até que ele não tem conhecimento do que é ser presidente de um clube, principalmente do tamanho do Internacional, me parece que às vezes ele não tem a dimensão do cargo do que é ser presidente do Internacional. Ele que já tem uma passagem longa aí no clube, conselheiro há muitos anos, já esteve à frente da pasta do departamento de futebol do clube, mas tem mostrado uma incompetência muito grande. Agora espero que o Internacional consiga com o Diego Aguirre, que tem 2 vitórias apenas com o Internacional, contra a Chapecoense e contra o Juventude, tem que responder, porque senão o Internacional, nesse restante de temporada, vai acabar o ano sem vencer nada e ainda, quem sabe, comprometendo a temporada 2022. Muito bem, olha, logo mais às 5 da tarde tem o Virando o Jogo e para você que quer saber das Olimpíadas, às 7 da noite, 7h15 da noite, tem o Bom Dia Olímpico, as notícias das Olimpíadas com o Eric, enfrentador de Geada Oliveira, ele que acorda de madrugada para acompanhar aí os Jogos das Olimpíadas. Valeu, Eric, até mais. É bem isso. Hoje eu não acordei às 5, não vou mentir. Para ver o Arábia Saudita lá? Eu coloquei o meu relógio de despertar porque tinha jogo da seleção masculina, mas eu não assisti. Mas passo a informação que o Brasil venceu, tá? Às 19 eu volto, Leandro. Tudo bem. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quarta-feira, chega na região sul do país uma massa de ar frio de origem polar. Ela causa a queda acentuada das temperaturas, com mínimas negativas e há previsão de geada ao amanhecer na maioria das cidades. Conforme a Climatempo, não há previsão de chuva aqui na região. Vamos ver as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de -2 graus e a máxima de 8. A umidade do ar ficará em torno de 38% e não chove. Em Itatiba do Sul, a mínima será de -1 grau e a máxima de 11. E em Getúlio Vargas, a mínima será de 0 graus e a máxima de 9. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação.
Gente, estamos vendo aí a previsão do tempo, vai vir mais frio para nossa região. Vamos agora ao Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo falou sobre o cinema aqui de Erechim e as novidades dessa iniciativa positiva da cultura que está retornando após a pandemia com todos os cuidados de segurança necessários. Veja agora e o melhor, reveja essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o cinema aqui de Erechim. Como está funcionando agora com os protocolos de saúde, quais são as novidades, que filmes estão sendo reproduzidos. E para conversar conosco, trocar uma ideia e esclarecer todas essas dúvidas, nós convidamos a diretora executiva do Move Arte Cinemas aqui de Erechim, Roberta Gorniski, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada. Que bom sermos lembrados por vocês também. E agora já vou começar te perguntando, então, o cinema ficou um tempinho fechado devido à pandemia, agora já retomou com as suas atividades, faz um tempo também. E eu gostaria que tu explicasse para nós, para relembrar, como que está funcionando os protocolos de saúde para quem ainda não foi no cinema depois que teve esse retorno. Só fazendo um parênteses, o nosso tempinho foram 14 meses. Bastante tempo. Sim. O nosso retorno foi muito bacana, estamos muito felizes porque nós retornamos com Invocação do Mal 3 e os clientes vieram mesmo. Tivemos sessões com ingressos esgotados, porque como tu questionou sobre o protocolo de segurança, nós estamos trabalhando com 40% da capacidade de ocupação. Então, um número reduzido de pessoas e foi bem tranquilo lotarmos as sessões, né, dentro dessa capacidade. Foi muito interessante e tivemos, os clientes aderiram mesmo à compra antecipada, né, porque nós orientamos, devido ao protocolo de segurança, evitarmos aglomeração em frente ao cinema. Então, a compra de ingresso antecipado, a venda online do ingresso, no caso, está acontecendo bastante, é uma das opções que nós oferecemos, além da bilheteria, claro. Também temos o cuidado nas filas, né, de distanciamento, pedimos sempre, orientamos bastante e dependemos do público também para respeitar esse distanciamento, certo? Outro cuidado que estamos tendo é o intervalo entre sessões, que agora aumentaram para 30 minutos, para fazermos a higienização da sala de forma correta, com bastante cuidado, com a higienização de poltrona por poltrona, para o cliente se sentir seguro. Acho que é isso. E tem também, nós comentávamos antes, que quando a pessoa faz a compra online, ela já consegue ver aonde que tem ou não aglomeração, né? Exatamente. Como nós temos, depois da nossa reforma, nós renovamos as poltronas, agora temos poltronas bem confortáveis, com porta-copo e com numeração, com a localização certinha, o cliente, tanto pelo site ou aplicativo ou na bilheteria, quando ele escolhe a poltrona, pode ser entre amigos e familiares que sentam juntos, óbvio, né? Ao selecionar a poltrona, já bloqueia no entorno. Então, já fica bloqueado todo o entorno da poltrona escolhida para respeitar o distanciamento na sala também. Um sistema bem inteligente para evitar realmente a aglomeração. Exatamente. Roberta, falando agora dos filmes, né, que o pessoal Sim. está com saudade, quais são os filmes que estão sendo reproduzidos agora? E também gostaria que tu comentasse a respeito de quais são os mais aguardados, o que vem por aí? Sim, os filmes que estão em exibição, fizemos sucesso com Invocação do Mal 3, mas tem muito lançamento chegando, porque, imagina, os cinemas ficaram praticamente 1 ano e meio sem estreias, então nós temos aí muitos títulos bons, muito blockbusters bem esperados, tá? Agora em cartaz nós temos o Croods 2, temos o Space Jam e o Velozes e Furiosos ainda fazendo bastante sucesso, que ele está indo para a 4ª semana em cartaz. Foi um grande sucesso de bilheteria aqui, que foi um dos filmes que nós tivemos as sessões esgotadas antecipadamente, de esgotar uma semana antes. Nossa! Justamente porque o cliente realmente aderiu, nosso público aderiu à compra antecipada. E então essa parte está bem bacana. O Velozes continua em cartaz, para quem não conferiu, é muito importante conferir ainda, né? Porque nós vamos ficar só mais uma semana, eu acredito, com ele em cartaz, porque vem novas estreias aí. E hoje está estreando o Lugar Silencioso 2. Muito esperado, bastante procurado aqui em Erechim também. Olha só, grandes novidades vindo por aí. Isso. Falando um pouquinho também dessa questão de ir até o cinema,
Durante a pandemia, nós percebemos bastante o aumento, claro, as pessoas mais em casa, assistindo Netflix, Amazon, várias plataformas digitais que oferecem os filmes. Por que na tua avaliação, tu que trabalha com o cinema, por que é interessante que as pessoas se dirijam até o cinema, tenham essa interação, esse conforto? Sim, em primeiro lugar, pela experiência que é o cinema, que nunca vai deixar de ser, né? Sobre as plataformas, streaming e todas as opções que o pessoal tem em casa, que o público tem em casa, a maioria não aguenta mais, né? E isso é um feedback que eu tenho do próprio cliente. Tenho muitos clientes conhecidos e agora que estamos conhecendo, principalmente aqui em Erechim, que o feedback para nós é o seguinte: o cinema é onde eu tenho condições, eu tenho coragem de sair de casa com meu filho porque é muito tranquilo, é mais seguro que em vários outros lugares, né? Então, escuto bastante isso. A experiência, a pipoca do cinema, que todo mundo sabe que não tem igual, né? O sair de casa com seus amigos de forma segura. Ver as pessoas saírem. Exatamente. Como nós falamos, de forma segura, porque não precisa interagir com outras pessoas na sala, né? Fica sentadinho ali no seu lugar, come a sua pipoca, coloca de volta a máscara. E por isso, e pelas grandes estreias que temos, pelos grandes filmes que estamos recebendo. Falando também a respeito do público, dessa interação que aos poucos estamos voltando, né, como tu comentou antes, com a segurança, né, com a capacidade reduzida conforme a gente consegue. Atualmente, qual que é o público que mais frequenta o cinema, que tu tem observado, e aquele que está começando a frequentar? Assim, o público, normalmente, o público do cinema são adolescentes, né? Mas, de acordo com a programação que nós temos, o público está muito variado. Uma das coisas que eu comentei contigo, nós temos muitos clientes novos. As crianças que cresceram durante a pandemia, né? Muitos pequenos que a idade orientada para ir ao cinema, que a gente indica, é a partir dos 3 anos, que é onde eles já começam a ter paciência de ficar sentadinhos na sala, assistindo filmes que animações, por exemplo, elas têm em média 1h30, que é um tempo estudado que eles conseguem ficar quietinhos na sala, né? Aguentarem assistir na sala de cinema. E nós temos tido, assim, recebendo muitos clientes, muitas famílias com crianças entre 3 e 6 anos que ainda não tinham frequentado o cinema, que é a primeira vez que estão indo. Então, para nós, isso é muito bacana. E como nós tivemos agora também, estamos ainda com Velozes, por exemplo, o Velozes é uma franquia com 10 edições, estamos na 9ª. Então, tu imagina, quem acompanha a franquia desde o número 1, desde o primeiro filme... Desde o começo. Retornando ao cinema, né? Então, é bem variado. Realmente. E falando também agora a respeito das promoções que acontecem durante a semana, sempre tem ali 2, 3 dias da semana em que existem essas promoções. Como o público pode encontrar essa programação, essas promoções, para que possa frequentar com mais pessoas? Sim, as datas que são tradicionais de meia entrada para todo o público são nas terças e quartas-feiras, tá? Em alguns momentos, em alguns filmes, nós fazemos algumas promoções também surpresa, tipo... Lançamos a partir de amanhã filme tal em promoção, valores especiais, mas são assim esporádicas e são surpresa mesmo, tá? Mas terças e quartas sempre temos promoções. Podem serem conferidas no nosso site, né, que é o movieart.com.br, e também no nosso aplicativo que nós lançamos antes da pandemia. O aplicativo está bem interessante, bem bacana, é Movie Art Cinemas também, bem tranquilo de localizar. E ali o cliente pode acompanhar a programação e antecipar o seu ingresso. Falando um pouquinho também agora sobre a estrutura do cinema, um pouco antes da pandemia, teve aquela reforma com uma estrutura toda nova. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho das alterações que tiveram ali, quando o público que faz tempo que não vai e for agora para o cinema, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar de novo todo o nosso espaço ali de recepção do cliente. Nós mudamos, nós investimos ali numa nova bombonière, um novo sistema de acesso ao cinema, porque antes era bem apertadinho, assim, bem pequenininho, não permitia muito fila ali, então nós fizemos um espaço e uma circulação, um acesso bem interessante para quem quer ir direto à sala e para quem quer ficar na bombonière, não ficam as filas se confundindo ali, está bem sinalizado. E o atendimento na bombonière ficou melhor, ficou um espaço mais amplo, mais fácil de verificar os produtos que estão disponíveis. E
A sala, tá? A sala nós investimos numa nova tela, que está maravilhosa. A nossa tela, ela tem uma pintura silver, que nós chamamos, que é o que tem de mais moderno no mercado, tá? É uma tela que hoje é tipo exportação. Nós somos um dos primeiros cinemas a ter essa tela, com essa pintura, que ela dá um brilho melhor na imagem, principalmente quando nós retornarmos com o 3D, ela tem um resultado muito melhor na projeção. Nós também trocamos todo o sistema de som, e agora na volta, na reabertura, trocamos ainda mais alguns equipamentos, então está muito interessante mesmo, a experiência está excelente, e as poltronas que foram tão esperadas, né? Eu assumi o cinema aqui em Erechim fazem 8 anos, e agora conseguimos realizar o sonho de trocar as poltronas. Então elas estão muito confortáveis, bem modernas, com porta-copo, que as anteriores não tinham. Então está uma experiência muito boa. Realmente, quem sair de casa, chegar no cinema, vai se deparar com muitas novidades. Sim. E nós investimos, fizemos toda essa reforma e em dezembro de 2019 trabalhamos 2 meses e meio e fechamos para esse período todo. Então a sala está lá novinha, aguardando todo mundo. Esperando o público. Isso. E agora sim, chegando já aqui ao fim da nossa entrevista, eu gostaria também, Roberta, que tu desse algumas orientações para as pessoas também se programarem, né, em relação algumas orientações para evitar aglomeração, até nessa parte de compra online, comprar antecipadamente. Isso, como nós falamos antes, né? É bem importante, acompanhe nas nossas redes sociais a programação, mas assim, principalmente no aplicativo ou no site, garantam o ingresso antecipado. Garantindo o ingresso antecipado, nós evitamos filas em frente ao cinema, evitamos filas no shopping, né? Que a fila sempre vai existir, mas com o cuidado de todo mundo. Nós pedimos o cuidado de todo mundo, que a fila seja com o distanciamento correto, tem marcação no piso do shopping, tem marcação na escadaria do cinema. Então nós pedimos isso, mas adquirindo o ingresso antecipado e chegando com tranquilidade um pouco antes da sessão, porque é muito cultural para o público do cinema, principalmente quando está com o ingresso antecipado, pensar, o meu já está garantido, eu vou chegar na hora. E o chegar na hora, às vezes, não é confortável para as pessoas, porque tem a questão de comprar pipoca, escolher, aí vai com a criança quer escolher o sabor, e o processo de atendimento se torna lento. Então, a fila vai crescendo e a gente demora a colocar o público na sala e muitas vezes atrasa a sessão, que não é o que nós queremos, né? Então, todo mundo garantindo seu ingresso antecipado e chegando com uma antecedência, dá tudo certo e fica bem tranquilo para todo mundo e a gente mantém o nosso protocolo de segurança. Realmente dá tempo da pessoa chegar, se organizar e assistir o filme tranquilo. Roberta, aqui chegando então agora realmente ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua presença aqui, disponibilidade, em estar conversando conosco, contando como está funcionando agora o cinema, com todos os protocolos e novidades. E lembramos que as portas aqui também estão sempre abertas para lhe receber. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. As portas do cinema também estão abertas para vocês e obrigado por lembrar de nós, do nosso trabalho. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, também nas nossas redes sociais, onde você se inscreva nos canais e curta nossas páginas. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o Direto da Redação com mais notícias para você. Até mais, tchau, tchau.